Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando sobre anjo, identidade e encargos. Hoje o parágrafo é 1034, conforme o índice analítico do Catecismo da Igreja Católica. Nós que estamos estudando junto com o magistério, junto com a tradição, junto com a palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica nos direciona. Jesus enviará seus anjos. É o parágrafo 1034, que diz assim: Jesus fala muitas vezes da jena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida a crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Então, queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele nos alerta para que a gente não perca a graça do céu. Por quê? O que é perder a graça do céu? É a ausência de Deus. E onde que é a ausência de Deus? É onde que vai arder no fogo ardente. Esse fogo ardente que é o inferno. E Jesus alerta que lá não é um bom lugar. Porque se você, diante da dor, diante do sofrimento, diante da amargura, diante do ódio, diante da raiva, diante de tantas situações, o fogo que queima é uma dor na alma constantemente, sem a presença de Deus. Então a presença de Deus traz a paz, traz o alívio, traz o amor, e a convivência com o amor é maravilhoso. Só quem prova deste amor em casa, na família, só quem prova deste amor com bons amigos, como nós vamos ver hoje na leitura, do Evangelho do dia. Então assim, e é nessa convivência que a gente prova do amor, como é bom a gente amar. Então quando você vive numa vida de inferno, como diz, muitas vezes a gente diz, já é ruim, não é? Imagina o inferno como que vai ser. É isso que Jesus está nos alertando. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Então vai ser tirado do meio aqueles que fazem a iniquidade, aqueles que estão com o pecado, aqueles que negaram a Deus, não querem saber de Deus, não querem caminhar com Deus, vai ser levado para o destino deles, Então os anjos virão e vão levar essas pessoas para o inferno. Que está a palavra lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Vamos pegar nossa palavra? Mateus, vamos ver onde que Jesus fala aqui. Mateus é o primeiro evangelho, Mateus capítulo 13, 11, 12... 13, versículo 41. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o reino do seu Pai, os justos, resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos ouça. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, é uma palavra para a gente ver, analisar e tomar decisões. Que a gente possa tomar uma decisão de caminhar com Deus. E que seja uma decisão por amor. Não por obrigação, por medo, mas por amor. Para que você compreenda, nós temos que ter um coração temente a Deus. É aquele coração que quando faz algo, quando comete um pecado, fica injuriado consigo mesmo. Não se acomoda no pecado. Porque o grande problema do ser humano é se acomodar no pecado. Vou viver assim, quando der eu paro com isso. E aí você deixa Deus no tanto faz,
Você não deixa Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você tem Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você comete algum pecado e você sabe que é pecado mortal, que vai te separar de Deus, o que você faz? Corre no confessionário, pede perdão, se arrepende de todo o coração e luta para não cometer mais. Amém? E que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Vamos pegar Mateus à frente, né? 25. As palavras de Jesus são duras, mas são palavras retas e verdadeiras, então não vai ter o jeitinho brasileiro nessa hora, né? Ah, Senhor, o Senhor é misericordioso. Olha, eu avisei que aquele que convivesse com a iniquidade, que convivesse com o pecado, e me negasse e não quisesse, sabendo da verdade, entrando no seu comodismo, sendo morno, vivendo na mornidão, será vomitado, como está no livro de Apocalipse 3. Então, que a gente já possa compreender que a minha decisão é a minha escolha. Se eu estou escolhendo hoje a ausência de Deus, se eu morrer agora, se eu estiver nesse estado que eu estou agora, é o estado que eu vou ir. Ou vou para o céu, ou vou para o inferno. A minha escolha é a minha decisão. Se eu decido caminhar com Deus agora, se eu estou no estado de pecado mortal, eu tenho que já me arrepender. Já é o primeiro passo, né? Se eu me arrepender todo o coração e não der tempo de chegar ao confessionário, você tem este mover no teu coração, então é um mover que você já se arrependeu, mas o confessionário você é lavado e purificado com o sangue de Jesus e ali você tem a redenção dos pecados. Então que a gente possa ter sempre um coração temente a Deus. No versículo, então é Mateus, capítulo 25, versículo 41, vai dizer assim: Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Estes irão para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a porta do céu é estreita. Convivamos com amor, com Deus, com o próximo, com nós mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça sempre na nossa vida. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.